E aí galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Galera, Cyber Shinobi é um jogo exclusivo para Master System que foi lançado em 1990 e desenvolvido pela própria Cyber. Como nessa época o Master System ele já havia sido descontinuado no Japão e nos Estados Unidos, esse game foi lançado apenas na Europa e aqui no Brasil também pela Tectoy. Ele é aquele tipo de jogo que 9 a cada 10 pessoas falam mal, porém, dificilmente essas 9 deram uma chance pro jogo. Eu tenho uma fraca lembrança dele na infância, eu cheguei a alugar algumas vezes, entretanto agora eu peguei para jogar e ir até o final e tirar as minhas próprias conclusões. Será que esse game é tão ruim quanto dizem? Primeiramente vamos falar do enredo. O enredo diz que em algum momento do século XXI, a ZID, que havia sido destruída pelo nosso herói Joe Musashi, ressurgiu como uma nova organização terrorista com o nome de Cyber ZID. E agora eles ameaçam o mundo com um estoque de plutônio. É aí que então surge o ninja Joe, que é neto do nosso herói Joe Musashi. O game ele se apresenta como uma continuação direta do primeiro Shinobi, inclusive isso fica bem claro na tela de título, onde a gente pode ler o nome Shinobi Parte 2. Bom, é bem compreensível que muitos tenham desistido de jogar logo nos primeiros minutos de gameplay. Inicialmente, a jogabilidade ela realmente assusta. O personagem pula como se ele estivesse na gravidade da Lua e ele anda como se estivesse carregando uma armadura de uns 500 quilos. Sem contar que o seu ataque básico com a espada ele tem um alcance extremamente curto, você praticamente tem que colar nos inimigos para poder acertar. Mas calma, com o tempo a gente começa a entender que isso deve ter sido proposital, porque de certa forma se encaixa bem na estratégia do game. Isso porque a movimentação ela parece ser bem travada. Mas os inimigos eles são todos estrategicamente posicionados no meio do cenário. Não são todos os inimigos que têm algum tipo de ataque a longo alcance, como atirar uma shuriken, atirar algum projétil, e normalmente esses eles ficam parados, você tem que ir até eles para atacar. Os inimigos que vêm para cima de você, eles também têm um curto alcance no ataque. Então é questão de estratégia, com o tempo você se acostuma. Eu considero ele aquele típico jogo de plataforma estratégico. Cada passo tem que ser muito bem pensado, você tem que calcular direito os seus saltos, você tem que calcular direito a posição dos inimigos que ficam parados, para você poder chegar até eles e atacá-los. Então é tudo questão de estratégia. Estratégia que você também vai precisar usar para administrar alguns recursos. O game ele possui alguns power-ups, como um que aumenta o dano do seu ataque, alguns projéteis que você vai poder atirar, como shurikens, granadas, uma bomba, entre outros, e também as magias. O game ele também possui um limite de tempo por cada fase, né? Os chefes eles são bem fáceis. Olha, eu diria que da saga Shinobi são os chefes mais fáceis que eu já vi. Eles têm um padrão de ataque muito claro. Uma ou duas vidas no máximo você vai levar para aprender o padrão de ataque e não vai ser difícil vencê-los. A duração do game ela é bem padrão 8 bits, possuem 7 fases. Os cenários eles são simples, mas eles têm uma certa variedade. Você vai passar por uma área urbana, um porto com navios, floresta, cachoeiras, base inimiga, aqueles cenários que são bem típicos da saga Shinobi. Você vai levar em torno de 40 minutos a 1 hora numa primeira jogatina para zerar o game, isso levando em consideração que você vai morrer algumas vezes. O desafio do game, eu achei ele bem justo. Ele não é um jogo assim, ele tem continues infinitos, o que facilita, porém ele não chega a ser aquele jogo tão fácil a ponto de ficar sem graça, porém muito longe de ter uma dificuldade injusta e frustrante como a versão de Shadow Dancer para o Master System, por exemplo, que é um game praticamente impossível de salvar. Talvez até igual o primeiro Shinobi, o Shinobi clássico, eu considero esse game extremamente difícil e frustrante também. Cyber Shinobi, ele é mais justo, não é fácil e nem impossível. Qualquer um com um pouco de treino consegue zerar. Um grande defeito do game é a tela de jogo. 1/3 dela é ocupada pela barra que fica na parte superior. A barrinha onde mostra o seu life, o seu limite de tempo, entre outras informações. Eu não entendi por qual motivo fizeram essa barra
exageradamente grande, ela ocupa realmente 1/3 da tela. As músicas do game elas são satisfatórias, não marcantes como a do Shinobi clássico, mas também não são ruins, com exceção da música da primeira fase. Ela é um pouco irritante, mas depois melhora nas fases seguintes. E galera, a grande maioria das pessoas que não gostam desse jogo desistiram de jogar logo nos primeiros minutos. Foi como eu falei, inicialmente ele realmente espanta qualquer um, por causa da jogabilidade e também da música da primeira fase, que ela é um pouco irritante. Mas insista, dê uma chance, que rapidamente você vai se acostumar com a jogabilidade, entender a proposta do jogo e vai perceber que o game tem sim os seus méritos. Claro, ele possui inúmeros defeitos, ele não é um jogo com tanta qualidade como o Shinobi clássico e outros jogos como Ken Seidei, por exemplo, que segue ali mais ou menos o mesmo estilo. A gente tem que entender que ele foi um jogo lançado exclusivamente para o mercado europeu, depois a Tectoy trouxe para o Brasil. Japão e Estados Unidos ficaram de fora, né? Claro que todo esse universo fez com que o game fosse um pouco mais simples que esses outros, porém dê uma chance pro jogo, ele tem sim os seus méritos, mesmo com todos os defeitos que ele tem. Se você jogar, você vai perceber que ele não é um game tão ruim quanto a fama que ele tem. E o game possui uma tela de zeramento até que bacana. Um texto vai subindo e contando o desfecho do enredo, algumas ceninhas vão aparecendo e ele tem uma tela de créditos finais também que é bem bonita. Galera, eu vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham uma ótima jogatina e um grande abraço. Fui!